Vamos lá Agora nós vamos para uma reflexão sobre a oração. Aleluia. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, como são, e como não se houverem, prudentemente terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Aleluia. Jeremias 20:11. A atitude serena e confiante do profeta Jeremias deve existir em todos os filhos de Deus. Essa é a maneira correta de enfrentar qualquer oposição do inimigo. Tendo o Senhor ao seu lado, não haverá plano diabólico que o surpreenderá, pois você, calma e firmemente, colocará o adversário no lugar dele, que é debaixo dos seus pés. Salmos 18, 37 e 38. Mesmo em situações adversas como aquela pela qual o profeta passou, ao ser colocado no cepo, Jeremias 22 e 3. Você não arredará o pé do seu privilégio em Cristo. Quem sabe que o Senhor está consigo, como um guerreiro invencível, nem pensa em alternativas. O alvo do cristão deve ser sempre a vitória total, mesmo que a investida maligna tenha sido bem preparada, segundo a mais afinada capacidade de Satanás para o cristão verdadeiro, o qual está firme em sua posição em Cristo. Isso não vale nada. Está escrito que nenhuma ferramenta prosperará preparada contra o herdeiro de Deus prevalecerá. Isaías 54, 17. O segredo é colocar no coração a palavra do Senhor, firmar-se nela. Desse modo, os inimigos, homens ou demônios, não os atingirão, pois antes que se aproximarem de você, verão que ao seu redor está o Todo-Poderoso, atuando como seu escudo. Assim, os planos malignos se frustrarão, pois tropeçarão. Eles podem mandar mensagem dizendo que o seu fim está próximo e a sua derrota é certa, mas é tudo mentira. Cada vez que o inferno envia seus servos para lhe fazer algum mal e você resiste na palavra, há uma histeria no inferno, porque os planos do maligno se frustraram e se frustram diante do plano de Deus completamente, e por não entenderem bem a razão e não terem conseguido atingi-lo, uma confusão geral se instala entre eles. O segredo é ficar firme e inabalável no que o Senhor lhe tem dito pelas Escrituras. Não há plano nem sabedoria contra o nosso Deus. O mesmo acontece com as pessoas que tentam prejudicá-lo por não terem o Espírito de Deus. Elas não agem com prudência e, deste modo, caem nos próprios laços que armam. E os que servem a Deus sempre serão bem-sucedidos em todas as situações. Portanto, nunca deixe que lhe foi dito pelo Altíssimo, pois é assim que você é liberto, preservado e conduzido. O Senhor jamais desamparará os que confiam em suas promessas. 1 Reis 6,13. A confusão que reina no coração e na mente dos perversos é perpétua. Enquanto uma pessoa não se converter e teimar em andar nas sendas da maldade, ela será frustrada. Só há um sucesso para quem é conduzido pelo Espírito de Deus. Infelizmente, há muitos que se deixam levar pela vaidade, pelas paixões e pelos demais golpes do inimigo. Se você tem sido uma delas, converta-se a Cristo agora. Glória a Deus, que mensagem. Veja como é importante estarmos sempre confiantes, estarmos sempre nos planos de Deus.
que quando estamos diante, como a gravura do vídeo, né, da capa do vídeo, a fisionomia deste homem, o que ele está vendo? Ele está vendo um céu em trevas e a terra aqui, os prédios, em um caos. E ele olha para o alto atemorizado, como já estamos vendo em outros países que estão em guerra. É essa a fisionomia daquele povo que estão em guerra, que estão perecendo. A gente vê as imagens nas redes sociais, na televisão, o que aqueles homens estão fazendo para comer, para ter acesso à água, a remédios e à comida, o básico do básico. Não é luxo, é o básico. Então a gente tem que olhar para essas imagens, essas notícias, e tem que se espelhar. Por quê? O Brasil é um país abençoado por Deus. Um país que não há guerra. Mas nos fins dos tempos, o Senhor disse que haverá trevas e ranger de dente para toda a humanidade. Então, hoje há um privilégio. O Brasil não anda em guerra. Mas tem alguém cutucando lá fora. Vocês não acham que tem alguém usado cutucando o país, o presidente nosso, para desestabilizar os planos que ele tem para tirar o Brasil da fome e da miséria, para ajudar os menos favorecidos que não têm riquezas? Há uma estrutura lá fora para isso. Só uma criança de 2 anos é que não entende, mas a partir dos 7 já pode entender que há um plano por trás disso, desestruturar o Brasil. Por quê? O nosso presidente está conduzindo através da mão de Deus. E ele tem interesse de favorecer os pobres. Ele está fazendo. Mas o que a gente está vendo do outro lado? Um presidente ouriçado, atiçado. Eu tenho certeza que não é por Deus. Porque Deus não agiria da forma, uma taxa de 50% em tudo, são milhões e milhões e bilhões. Não estamos falando aqui de moedas, esse cofrinho que eu tenho, com 15 reais, 20 reais, não. Nós estamos falando de milhões e milhões e bilhões de dinheiro. Estamos fazendo de quantias ilusórias. Não, meu irmão. Para que isso? Para desestruturar o nosso país, o nosso presidente perdeu o fogo. Então o que nós temos que fazer? Em vez de criticar, temos que orar pelos nossos governantes. Está na Bíblia. Orem pelas autoridades do seu país. Eu sempre oro pelo nosso presidente, pelo nosso governador e nosso prefeito, os nossos senadores, as autoridades maiores aqui embaixo na terra. Por quê? Porque são eles que conduzem o nosso país, o nosso estado. Se a gente tem um governante corrupto, mercenário, o que diz a Bíblia? Quando o rei é eloquente, quando o rei anda em loucura, a nação perece, a nação chora. É bíblico, irmão. Então é preciso nos reunir, verificar nas redes sociais, escrevendo coisas que não tem interesse, que não ajuda o país a crescer, nem o ser humano. Tem que dobrar os joelhos e orar para as autoridades, por o povo. Meus irmãos, depois da pandemia, o mundo mudou, não foi só o Brasil, o mundo mudou. Eu mesmo tenho percebido, eu não recebo, faz muito, tem uns 5 para 6 anos que eu não recebo telefonema. É só aqueles emojis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém. Essas figurinhas, os emojis. Então, o que está acontecendo com o país, com o mundo? É um mundo que está através das telinhas. Não temos um convívio mais, um amor. Não temos mais o prazer de ligar para alguém, bater um papo.
ou levar uma palavra de Deus. Não há mais isso entre nós. Faz um pouco de tempo antes da pandemia, eu fui visitar com a minha irmã mais velha, eu fui visitar uns parentes, que a casa desse parente é muito cheia, vive cheio, sabe aquela casa que tem muitos visitantes, sai um, entra 10, sai 10, entra 20, é assim a casa da minha tia. E fui eu e a minha irmã mais velha passar uns 3 dias lá, 4, e aí, depois do jantar, né, a gente se sentou para conversar, descansar o jantar, e como a gente não se via há um bom tempo, e colocar o assunto em dia, as notícias em dia. Aí uma voz disse, ô minha serva, contempla, olha ao seu redor. Aí eu ouvi aquela voz, né? E eu levantei os olhos, eu era a única que não estava com o celular nas mãos. Eu era a única que não estava com o celular nas mãos. E ele disse, olha em sua volta. Tava a minha irmã mais velha, também estava no meio. A serva de 40 anos. Todos aqueles familiares que estavam ali naquela casa, todos eles estavam curvados para as redes sociais, para o celular. Isso há 6 anos atrás. Isso tem uns 6 anos. Isso foi antes da pandemia. Agora você imagina depois da pandemia. Nessa história que eu estou contando para você, meu irmão, que eu estou relatando, é bom deixar um relato nos vídeos, nas mensagens, para despertar alguém. Naquele exato momento, há 6 anos atrás, ainda tinha a pregadora aqui que não estava com o celular na mão. Mas será que se eu for fazer essa visita novamente, depois de 6 anos, e aquela casa, será que eu também vou estar de mão vazia? Ou eu vou estar com 2 celulares nas mãos? Responde aí. Deixa aí um comentário aí. Gente, o povo tem preguiça até de escrever no celular, porque sabe por quê? Quando é uma mensagem de Deus, do reino, as pessoas têm preguiça de deixar uma mensagem no celular. Mas se é uma notícia que fala da morte de um herdeiro famoso, ou a morte de alguém muito famoso nas redes, não tem, é uma semana, é 7 dias de noticiário, explorando aquela imagem. E eles têm coragem, eles escrevem coisas ruins e coisas boas. Mas num vídeo destinado ao reino de Cristo, não tem uma alma viva que se manifeste. Isso é Deus respondendo, meu irmão. Isso é Deus. O homem amou mais as trevas, está na Bíblia. Deus fala, o homem amou mais as trevas do que a luz. E isso se conclui e se fortalece nos momentos que estamos vivendo. É um noticiário de morte de famoso, ou qualquer tragédia, ou qualquer coisa boa ou ruim. É 7 dias de explorando aquela imagem. E ainda deixa os comentários, milhares e milhares de comentários, de visualizações, resposta, ruins ou boas. Mais um vídeo para Cristo. Não tem um que esteja acordado, disperso. Estão tudo disperso, meu irmão. Só atrai o homem as notícias miseráveis. Só atrai a humanidade as notícias que vêm da parte das trevas. É Deus quem fala na Bíblia. O homem amou mais as trevas do que a própria luz. E isso se cumpre nos dias de hoje. A nossa geração. Agora imagina a geração dos nossos netos, dos nossos bisnetos, dos nossos tetranetos. Como estará a humanidade? Então é preciso um despertar, um novo amanhecer. Desperta tu que dormes o sono do jardim. Desperta para as notícias do reino. Para que essa imagem deste homem, que esse olhar perdido, perplexo, não esteja na nossa face daqui a uns tempos. No Brasil não tem guerra, mas no grande evento final toda a humanidade vai perecer. E ele diz na palavra que o homem vai procurar a morte e não a achará. É Bíblia, meu irmão.
É Bíblia. Então é importante você deixar uma mensagem, escrever algo que tu pensa, nem que seja uma mensagem contrária, porque sabemos como está a tua mente. O homem de Deus, os missionárias precisam conduzir a mente do homem. E quando é que nós conduzimos a mente do homem, uma mente conturbada? Meu irmão, minha irmã, aquele homem que matou a mãe, deu ontem no noticiário, a semana inteira foi explorado essa notícia. Aquele filho que matou, o seu único filho, e matou aquela mãe. Como estava aquela mente para cometer um ensejo infeliz desse? Então é preciso, meu irmão, conduzir as mensagens evangélicas, os vídeos que falam do reino de Deus para alcançar mentes destruídas pelas trevas. Aquele homem não tinha a mente de Cristo, aquele homem tinha a mente da serpente, do mal. Mas será que se houvesse alguém para despertá-lo, será que o destino dele e da mãe não seria outro? Porque a mãe morreu, mas ele vai perecer nas grades. Será que esse sofrimento desta família, porque também tem os familiares que ficou, será que esta família não seria poupada se você ou recebesse um vídeo como esse, uma mensagem, ou meu, ou de qualquer uma pessoa, um missionário que esteja pregando o reino de Deus, você enviar para muitas e muitas gentes, pessoas com a mente destruída, a mente conturbada pelas trevas. Por isso que é importante, meu irmão, despertar. Desperta, meu irmão. Há um alerta. Desperta. Amém? Até a próxima.